E a gente começa o programa de hoje com a imagem dela, né? Acompanhamos agora a Santa Missa Votiva, o ano de Nossa Senhora do Carmo, na obra Evangelizar com o Padre Valdecir Badzinski. E agora sim a gente está prontos, né? Estamos prontos, aliás, né? Para começarmos mais um A Vida Não Para, aqui na TV Evangelizar, para todo o Brasil. E a gente, claro, vem com muita informação já para o seu início de semana ser diferente e ser abençoado também. A gente vai começar hoje falando de saúde. Tem algumas doenças que aparecem primeiro na boca. Você sabia disso? Hoje eu recebo uma dentista aqui que vai falar exatamente sobre isso. Sobre quais tipos de doenças podem aparecer primeiro na boca e depois irem tomando outras partes do nosso corpo. E aí o cuidado com a nossa saúde bucal, porque a saúde bucal ela não faz parte só da saúde dos dentes, da língua, da gengiva, mas sim do corpo todo. É por aqui que entram as doenças e por aqui que entra a saúde também. A gente vai falar sobre um outro assunto também de saúde, que é da esclerose múltipla. Você sabe o que é a esclerose múltipla? É uma doença autoimune crônica que afeta o sistema nervoso central, especificamente o cérebro e a medula espinhal também, tá? Daqui a pouco a gente também vai falar com um especialista sobre essa doença, uma doença que parece tão longe, né? Tá tão distante. Ah, na minha família não tem casos, essa é uma doença que eu nunca ouvi falar, acho que nem tem mais. Aí é que a gente se engana. Tem muitos e muitos casos de esclerose, a gente vai saber quem é propenso à esclerose, como é o tratamento e se existe prevenção para essa doença. Um momento histórico de fé em Joaçaba, na nossa bela e Santa Catarina. As relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus e de seus pais agora estão no santuário da Catedral da cidade. E a chegada foi marcada por muita emoção e devoção da presença de milhares de fiéis. Olha só. Muita alegria, estamos então com as relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus e também de Santa Zélia e São Luís. Um tesouro de fé que pertence ao mundo inteiro agora está guardado em Joaçaba, em Santa Catarina. Viva Santa Terezinha! Viva! Viva São Luís e Santa Zélia! Viva! Santa Terezinha do Menino Jesus. A Diocese de Joaçaba celebra então seu jubileu de ouro de sua criação e instalação e também num momento muito especial dessa celebração vivenciamos nesses dias as maravilhas da receptividade e recepção das relíquias de Santa Terezinha e também dos pais de Santa Terezinha, Santa Zélia e São Luís. Passam a ser veneradas no Santuário Catedral Santa Terezinha do Menino Jesus. Um momento histórico que reuniu milhares de fiéis, marcado por profunda emoção e devoção. A celebração contou com a presença de autoridades civis e militares, incluindo o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. As relíquias foram conduzidas ao altar por policiais militares em um gesto solene e simbólico. Os fragmentos sagrados agora guardados no santuário são compostos por um fragmento de osso de Santa Terezinha, o ex-ossibus, e fragmentos de carne de seus pais, São Luís e Santa Zélia, conhecidos como ex-carne. A partir de agora, viveremos constantemente esse encontro com Deus pela proximidade com Santa Terezinha. Momentos de beleza, momentos de profunda espiritualidade e, com certeza, a nossa diocese colherá inúmeros frutos de graças e de bênçãos por essa presença das relíquias de Santa Terezinha, Santa Zélia e São Luís entre nós. Vindos diretamente da Basílica de Lisieux, na França, local onde Santa Terezinha viveu, os padres Emmanuel Schwab e Eduardo Toledo acompanharam a cerimônia e destacaram o significado espiritual desse momento para a Igreja e para os devotos em todo o mundo. A importância das relíquias é sempre manifestar uma proximidade com o santo.
Claro que o céu está presente na terra de maneira invisível, mas as relíquias nos aproximam mais e nos tornam mais sensíveis à presença do santo. E as relíquias de São Luís e Santa Zélia dizem algo a mais. Dizem que Santa Teresinha vem de uma família e que muitas vezes na família que Deus se revela. A entronização das relíquias integra a programação do Jubileu de Ouro da Diocese de Joaçaba, criada há 50 anos pelo Papa Paulo VI. As comemorações continuam até setembro, com o encerramento na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em Erval Velho. Oh, te amo, Jesus, por ti minha alma aspira, apoia-me docemente. E viva a Santa Teresinha, coisa linda, né? Que momento importante para todos nós. Então tá aí, mais relíquias vindo para as nossas igrejas aqui no Brasil. E essa é uma semana importante, nós estamos na Semana do Migrante. Uma mobilização que acontece sempre do dia 15 até o dia 22 de junho. Com foco, claro, na valorização da dignidade e dos direitos dos imigrantes, refugiados e imigrantes. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês a série Mulheres Mudam Histórias da TV Evangelizar. São relatos emocionantes de mulheres que deixaram seus países de origem e encontraram no Brasil uma chance para recomeçar. Olha só. Elas estão em todo lugar, no comércio, no ônibus, na prestação de serviços. São mães, esposas, irmãs, colegas de trabalho. Estamos falando delas, que na busca por um porto seguro em terras desconhecidas, trazem na bagagem tristes lembranças de perdas, fomes, guerras e catástrofes. É sobre essas mulheres de garra que superam o medo e constroem recomeços que a TV Evangelizar vai mostrar para você uma série especial sobre mulheres que mudam histórias. Meu nome é Haná de Canaã, tenho 47 anos, eu sou libanesa. O sorriso é a marca registrada dessa libanesa. Quem olha para Haná de Canaã não imagina tudo que ela passou até conseguir o próprio restaurante. Fugir da guerra é uma coisa muito difícil. Primeiro você vem, às vezes não dá nem só com roupa do corpo, às vezes não dá para ter teus pertences. Você traz com você dor, medo e mágoas, tipo assim, tristeza grande. Eu lembro muito do barulho dos aviões, né? Às vezes eu e minha irmã, a gente estava dormindo no quarto, daí a gente escutava o barulho dos aviões, a mãe entrava correndo. Aí, normalmente, era aconselhado a todos que tivessem um porão embaixo da casa de descer até o porão. A gente não saía brincar, a gente ficava mais em casa. Então, é algo que a gente não esquece, mas que a gente tenta deixar no passado. Hoje, o Brasil acolhe aproximadamente 10 milhões de libaneses e descendentes. De acordo com o IBGE, é a maior comunidade libanesa do mundo. Haná de Canaã faz parte dessa estatística. Ela conta que sempre trabalhou com comida árabe, mas só em 2019 conseguiu abrir o próprio restaurante aqui no Brasil. Ela e as filhas trabalham das 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias. Hanad conta que aprendeu os segredos da culinária árabe com a mãe, que até hoje manda os temperos do Líbano para ela. A cozinha é aberta para que os clientes vejam de perto como tudo é feito. São delícias da gastronomia árabe, preparadas sempre com ingredientes fresquinhos. Simpatia e felicidade são ingredientes que fazem parte da vida de Hanad. Essa libanesa tão acolhedora dá dicas importantes para as mulheres que passam por dificuldades. Levantar, agradecer a Deus que eu estou viva. Todo dia que me acordo, eu falo, ai Deus, graças a Deus, hoje estou viva, estou bem. Eu sofri no começo até o povo conhecer minha comida, até experimentar, até isso, graças a Deus, agora estou muito feliz. Minha mãe é a nossa maior inspiradora, tanto para mim quanto para minha irmã.
todo mundo sabe disso. Ela criou nós duas muito bem, sozinha, com muita garra, força, determinação. E eu e a minha irmã, a gente sempre tenta ser um pouco da mulher que a minha mãe é. E espero que a gente, com o tempo, consiga ser. E o tempero das mulheres da família Canã não fica apenas no restaurante, não. Vem aqui para a feirinha do Largo da Ordem, um dos principais pontos turísticos de Curitiba. A Hanad, domingão, sol, calor, está de folga. Mas olha só, quem não tem folga nenhuma no domingão, trabalhando pra caramba aqui na feirinha. Luana é cliente fiel. Um domingo por mês, o almoço é aqui. Eu sempre venho aqui, porque eu adoro o tempero deles. Vale a pena, tem que vir aqui, todo mundo. E depois de enfrentar 400 quilômetros de estrada, essa família se rendeu às delícias da culinária árabe. Olha, muito bom a esfirra, eu recomendo, viu? Realmente maravilhosa. Hanad tem orgulho de ter superado tantos obstáculos e ter dado estudo para as filhas. Aos 47 anos, a libanesa diz que é preciso ter sempre foco, força e fé. E acredita que 2024 vai ser um ano de grandes conquistas. Meu sonho para esse ano, se Deus quiser ter restaurante maior, é o Brasil inteiro conhece minha comida, experimentar minha comida. E que comida boa que é essa, né? Com certeza os árabes sabem fazer comida como ninguém, né? Uma delícia. Essa série completa está no canal no YouTube da TV Evangelizar. Você pode acessar lá e conferir desde já, tá? Com todos os episódios. E eu quero aproveitar esse momento para te dizer que essa é uma série feita com exclusividade aqui pela TV Evangelizar para você que está nos assistindo. E você também pode fazer parte da família Evangelizar é Preciso. Olha, eu sou uma associada há muitos anos, porque essa obra, gente, é uma obra que eu acredito no trabalho que é realizado todos os dias aqui. E eu quero convidar você também a fazer parte dessa família. Liga pra gente, 0800 410 60 60. E aí você pode se tornar um associado. Nesse número você pode tirar todas as suas dúvidas, porque a gente tem muitas dúvidas, né? Afinal de contas, você vai estar ajudando pessoas não só com alimento, com roupas, com remédios, mas também vai estar ajudando a manter a TV que produz esse material incrível que você acabou de assistir. Combinado? E agora vamos fazer o seguinte, você que está aí com alguma questão nos olhos, a gente sempre chama você para que você possa prestar atenção. A mudança de estação pode prejudicar muito a saúde dos nossos olhos. E aí vem a Vanessa com o recado. Você que está em casa, já acorda com a visão embaçada, o olho arde, a luz vem e já começa a dor de cabeça que nada melhora e você sabe que é de tanto forçar a vista, não é mesmo? Se já tem catarata ou glaucoma, sabe que os problemas são ainda maiores. Então você precisa do poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que te dá um resultado rápido. Basta uma cápsula por dia e você vai sentir o resultado, assim como tantas pessoas que já tomam e vêm aqui contar pra você. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, qualquer coisa que eu pegava para ler. Depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante. Meu nome é José Aparecido de Souza e eu tinha muita queimança no meu olho, problema no olho, muita lacrimação, queimação. Parece que tem aquele suor quando cai no olho que queima muito. Aí me indicaram o Vision X. E eu comecei a tomar o Vision X. Agora não tenho mais lacrimação, aquela ardência do meu olho sumiu e eu recomendo o Vision X. Para mim foi bom, foi ótimo. Eu recomendo para você também. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Para dirigir à noite já estava até com um problema à noite. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui, com 15 dias. E eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas.
Você está enxergando assim? Embaçado? Parece que tem fumaça? Então você precisa do poderoso Vision X, que vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Ligando agora nos próximos 5 minutos, você garante 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Gente, olha só, intervalo é rápido, vou lá e já volto, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre esclerose múltipla, uma doença neurológica que atinge 40 mil brasileiros. É depois do intervalo, a entrevista com o Dr. Kleber, direto de São Paulo. Eu volto já, não saia daí. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E hoje o assunto é esclerose múltipla, uma doença neurológica crônica que afeta milhões no mundo todo. No Brasil, são cerca de 40 mil casos, especialmente entre mulheres e jovens, né? Só que, para a gente poder entender melhor isso, a gente vai para São Paulo conversar com o Dr. Kleber Duarte, que ele é neurocirurgião do Hospital das Clínicas da USP. Tá aqui com a gente, tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui ao Vida Não Para. Doutor, para a gente falar sobre isso, precisamos entender o que é a esclerose múltipla, porque a gente falando, as pessoas podem pensar assim, nossa, mas nunca ouvi falar, faz tempo que eu não ouço falar dessa doença, acho que ela está muito distante de mim. E não é bem assim, né, doutor? Ei, olá a todos, boa felicidade estar com vocês. Na realidade, não é bem assim. Às vezes o termo esclerose tem uma certa conotação como se associado à demência ou então a doenças da irrigação sanguínea do cérebro. A esclerose múltipla tem esse nome por causa dos exames que mostram várias áreas de que parecem pequenas escleroses, como era vistos nos primeiros exames por imagem e também nos exames de anatomia patológica, em que tinha umas areazinhas em que marcava uma cicatriz na região do cérebro. Isso acontece também no AVC. Só que a esclerose múltipla é o seguinte, tente você imaginar que cada filetezinho de neurônio, não é? Como se fosse um pequeno fiozinho elétrico. Ele tem o seu revestimento para impedir que aquela corrente elétrica se espalhe, ou então que outras correntes elétricas contaminem aquela corrente elétrica que ali está naquele fio. A esclerose múltipla é a perda desse envoltório de cada um desses filamentos em áreas específicas, diversas áreas, tanto no cérebro quanto na medula espinal ou até mesmo na percepção da visão. Até porque o olho tem uma peculiaridade. Uhum. Então é uma perda desse revestimento de isolamento que vai acontecendo em diversas áreas do sistema nervoso central. Certo, e isso é algo que acontece dentro do nosso cérebro, só que ele tem efeitos físicos, né, doutor? Isso que eu gostaria de entender, que o senhor pudesse explicar pra gente. Que efeitos são esses no corpo? Porque, afinal de contas, o cérebro é que manda no nosso corpo todo, né? Tem uma peculiaridade, assim, tem que lembrar que nós não somos cérebro, nem somos corpo. O cérebro faz parte do corpo. O cérebro recebe informações do corpo. E o cérebro transmite informações. O que acontece na esclerose múltipla é que a forma como ela começa é um pouco diversificada. Mas as formas mais comuns de surgimento da esclerose múltipla são alteração da visão transitória. De repente a vista para de funcionar, de repente volta a funcionar. Percepções de anestesia, de sensações de dormência no corpo que vêm e voltam, que passam, aparecem de repente e passam de repente. Dores, principalmente na face, né, que pode inclusive simular aquela dor da neuralgia trigeminal, bastante conhecida, né, que é aquela dor súbita, em choques. Essas dores também podem surgir. Ou alterações, de repente, no andar, no equilíbrio, aí já da medula. Mas são quadros que vêm e voltam no começo.
Então, muitas vezes a esclerose múltipla é assim, confundida com AVC, com a neuralgia do trigêmeo, com hérnia de disco. Já vi pessoas com eventos de esclerose múltipla que apareceu lá uma dilataçãozinha do disco de cartilagem que fica uma vértebra, pessoas até operadas, e que era evento súbito de esclerose múltipla, e porque aparecia com uma sensação de dor ou de dormência na perna. Então, a esclerose múltipla, a pessoa que sofre isso aí tem, obviamente, procurar assistência médica, mas o diagnóstico, quem está atendendo tem que estar atento para essa possibilidade. Nossa, então quer dizer que esses sintomas que o senhor citou aqui pode, né, na verdade, eles estão mascarados, né, porque a gente imagina ser outra coisa e são indícios já da esclerose. Quando é comprovado a esclerose, existe um tratamento ou se de alguém na família que já tem histórico, isso também é algo familiar que pode, se minha mãe teve, minha avó teve, eu também vou ter? Porque a gente falou aqui, né? Normalmente são mulheres, mas eu queria entender o porquê. Só a maioria das pessoas são as mulheres que são afetadas pela doença, doutor. Tá. Primeiro, respondendo a tua primeira questão, quem tem histórico de esclerose múltipla na família não significa que vá ter esclerose múltipla. Indica que existe uma possibilidade um pouco maior do que a população em geral de ter esclerose múltipla. Segundo, o diagnóstico de esclerose múltipla não é feito só com o exame por imagem. Exame por imagem é essencial, principalmente a ressonância magnética. Existem formas de se captar a imagem pela ressonância magnética que mostram essas plaquinhas, que parecem plaquinhas de esclerose, por isso aí o nome, esclerose múltipla, mas essas plaquinhas são muito marcantes, bem características quando se faz a ressonância magnética com a sequência bem própria. Terceiro, não é maldade, mas precisa, geralmente, na maior parte dos casos, colher o líquido da coluna, colher o líquido que reveste o cérebro, que reveste a coluna, que reveste a espinha. Porque existem algumas proteínas que não surgem no líquor, a menos que a pessoa tenha esclerose múltipla. Então, a associação entre a história, o exame físico, o exame por imagem e a colheita do líquido define o diagnóstico. Uma vez definido o diagnóstico, pode iniciar o tratamento. Certo. Essa colheita do líquor é como se fosse o exame que é feito para detectar a meningite, por exemplo, Isso. Certo. Isso mesmo, desculpa. E agora me conta das mulheres, né? Porque tem essa uma doença que ela pode atingir todas as idades, todas as pessoas, mais especificamente o público feminino. Me conta um pouquinho, doutor. É mais comum em mulheres jovens, não é muito comum em mulheres muito jovens, adolescentes, crianças, nem muito comum em pessoas acima dos 55 anos de idade. Então é mais comum nesta faixa, né? Entre o período início, o período do ciclo menstrual, né? Até por volta dos 50 anos. É a fase mais comum. É mais comum em mulheres, mas não quer dizer que não possa ter em homens. Assim, varia muito em termos de região do mundo em que você faz essa análise. Mas você pode ter até 7, 12 mulheres com esclerose múltipla para cada homem. Mas mesmo em homem, tem que estar atento para esse diagnóstico. Então, é um pouco mais comum em mulheres, uma sequência de conjunções entre questões genéticas, questões herdadas e questões hormonais que tornam a mulher ligeiramente, não, bem mais sensível a essa doença do que o homem. Certo. Doutor Kleber, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada por ter nos recebido aí também, né, nesse dia. E agradecemos a sua entrevista. E olha, quando descer o mapa, sair de São Paulo, vir aqui para o Sul, pode dar um pulinho aqui em Curitiba, tá bom? Eu gosto muito, sempre vou. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, um abraço. Boa semana a todos. Muito bom. E agora é o seguinte, vamos de Minuto Itaipu. Mas eu tenho uma novidade para te contar. A Itaipu Binacional participou do 20º Festival Internacional de Turismo Cataratas e destacou a inovação e a sustentabilidade no turismo, que é algo que realmente as cidades estão buscando. E aí o Odilon traz essas informações para a gente. Vamos ver?
Olá, Carla Lima, estou chegando. Um abraço a você, a todos de casa que acompanham o programa A Vida Não Para. Este é mais um Minuto Itaipu. A Feira de Turismo e Negócios do Festival Internacional de Turismo das Catas em Foz do Iguaçu, região oeste do estado, contou com o apoio da Itaipu Binacional. O evento reuniu profissionais do setor para promover negócios, inovação e sustentabilidade. A Itaipu participou com um estande que destacou atividades de inovação e sustentabilidade, além de jogos interativos e brindes. Entre eles, o Acha Capivara, um óculos 3D, a Roleta da Sorte e o Amigurumi, entre outros. O diretor-geral da Itaipu brasileira, o Enio Verri, destacou o papel da empresa no fomento ao turismo na região. A feira apresenta novidades como gamificação e um edital para startups de tecnologia voltadas ao turismo. O evento inclui rodadas de negócios, salões temáticos e visitas a atrativos turísticos. Carla, com você. Saímos de Foz do Iguaçu e vamos direto, sabe para onde? Para o Rio de Janeiro, meus amigos, isso mesmo. Eu tenho um convite especial para fazer para vocês, porque, olha, pela primeira vez, o Evangelizar é Preciso chega na cidade maravilhosa, isso mesmo. E se você que está assistindo a gente está no Rio ou estará no Rio nesta data, preste bem atenção. Vai ser um momento de fé, de emoção, de encontro com Deus. Eu quero ver você e a sua família lá, viu? É sábado, dia 26 de julho, ao meio-dia, no Maracanãzinho. Então, já acessa o QR Code aí na tela, faça a sua inscrição, porque o evento é de graça, vai ser aí, ó, nesse estádio incrível. E eu já quero te lembrar uma coisa importante, tá? O número de vagas é limitadíssimo, então preste atenção. Se você deseja ir ao evento, anota na tua agenda, dia 26 de julho, ao meio-dia, no Maracanãzinho, já faz sua inscrição. Vai ser lindo, vai ser um dia de muita fé, de muita luz e, claro, de muito amor. E é isso, a gente espera vocês lá. Agora vamos falar de diabetes. Afinal de contas, a gente sabe que saúde a gente precisa cuidar, porque a gente tem uma só. E a gente precisa cuidar dela o tempo todo. E aí vem a Ellen com um recadinho importante para você. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123.
Gente, é o seguinte, quando você precisa se locomover, qual meio você escolhe? Muita gente aposta ainda no velho e no bom táxi, né? Pois é, hoje a gente vai conhecer a história do Jorge, um taxista experiente que começou na época do mapa de papel. Vocês lembram que tinha até um livro que era um mapa das cidades onde você procurava ali os endereços? Porque não existia GPS, não existia internet, não existia nada. Era uma loucura, até para você andar de ônibus, você andava realmente com um livrinho ali para encontrar o endereço que você precisava. E aí é uma história, gente, cheia de mudanças e mudanças no volante. Meu nome é Jorge Luiz Profeta dos Santos, sou taxista há 31 anos. Nessa vida do táxi, já criei 2 filhos, uma filha psicóloga, um filho engenheiro. Iniciei no táxi sem conhecimento nenhum, né? Dei os mapas, as listas telefônicas que me guiavam nos trajetos, né? E era muito difícil, porque as ruas eram mais escuras, eu trabalhava à noite, não tinha muita marcação no nome das ruas, era só nos mapas, nas guias, para se achar na cidade. Chegava a ponto que tinha que ficar perguntando nos bares, postos de gasolina, até na rua, para os moradores, onde que era a tal rua. Com a tecnologia foram surgindo os GPS, o Google, o Waze, o Maps, então ele facilitou muita gente. E com essa tecnologia que chegou, né, a gente não sofreu mais para se locomover pela cidade. Ajudou muito a gente, nos guiou para os caminhos certos, né, e ficou muito fácil para a gente agora. Bom pegar um táxi, né, gente? Eu sou dessas. Eu ainda prefiro um velho e bom táxi, porque a gente tem um atendimento diferenciado e você sabe bem do que eu estou falando, né? Paciência, tranquilidade, educação, tudo isso que a gente precisa demais nos dias de hoje, né? E agora vamos falar com o Johnny, porque ele vem com um recadinho pra você que tá cansado de sentir dor no corpo e tá culpando às vezes o travesseiro. Às vezes pode ser o seu colchão. Olha só. É isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem com você de casa? Exatamente. Eu vim aqui para trazer a solução para as suas noites mal dormidas. Sim, você que vem sofrendo há um certo tempo, quando acorda percebe que a noite já não foi agradável, tá com aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, dor na coluna, ou a circulação não tá funcionando direito. Presta atenção no seu colchão. Ele tem mais do que 2 anos, aí ele pode estar vencido. Colchões a partir de 2, 3 anos de uso começam a apresentar deformação, afundamentos, problema com ácaros, fungos, bactérias e uma série de outros problemas que podem lhe causar. Eu trago aqui a solução para as noites mal dormidas, que é o colchão da Nippon Prime, já referência em todo o Brasil. Você já conhece a Nippon Prime há quase 20 anos no mercado e ela traz para você sempre colchões especiais, personalizados de acordo com a sua necessidade. São até 18 tecnologias, entre elas vibroterapia, terapia magnética, infravermelho longo, colchões que fazem aquela massagem especial juntamente com a energia bioquântica, cromoterapia, tudo isso no que a gente chama de aparelho terapêutico em forma de colchão. E são 10 anos de garantia nesse produto que é extremamente necessário para a vida humana, para todos nós, para ter uma qualidade de vida. O colchão é o item mais importante da sua casa, é o móvel mais importante. Então, eu convido você a ligar a partir de agora, 0800 089 8989 0800 089 8989 para garantir essa super promoção. Hoje, gente, para as 30 primeiras ligações, a partir de agora, corre, liga, vai ficar registrado no nosso sistema. Vai levar de brinde na compra do seu colchão Nippon Prime box baú de brinde na compra do colchão Nippon Prime, 2 travesseiros magnéticos, tem condição especial para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, tem plano facilitado, muito facilitado para você poder adquirir. E quem quer pagar à vista ou quer pagar no cartão de crédito, até 50% de desconto, mas tem que correr e ligar, 0800 089 8989, telefone do colchão da sua saúde, colchão Nippon Prime, isso aí. Maravilha! Agora a gente vai para o intervalo rápido e daqui a pouco eu quero saber de você. Você já conversou com a gente? Já mandou tua pergunta? Daqui a pouco a gente vai receber aqui um profissional para falar exatamente sobre algumas doenças que podem aparecer pelo começo. Começando tudo, o início delas através da boca.
Isso mesmo. Você já imaginou que isso poderia acontecer? Você já imaginou que a sua boca pode estar dando sinais de que algo com o seu corpo não está bem? Anota aí, 419-8793-6281. Eu volto já. Muito bem, você sabia que as doenças, muitas delas podem começar pela boca, inclusive a boca pode revelar mais do que só os problemas dentários, mais do que, de repente, um problema na gengiva, mais do que um dente que não está bem escovado, né? Então, feridas, sangramentos, alteração, inclusive, da cor aí da gengiva, tudo isso pode ser indício de doenças mais graves, tá, gente? E a gente vai conversar agora com um especialista que está aqui comigo para fazer esse alerta, um alerta de saúde, né, e de segurança para todo mundo. Para você que está nos assistindo, preste bem atenção. Eu estou aqui com o Dr. Sérgio Bernardes, que é cirurgião dentista, e vai conversar com a gente. Doutor, a boca... Quer dizer, as doenças entram por ali, a saúde entra por ali também, e a gente muitas vezes não tem um cuidado que deveria ter. Mas, muitas vezes, essa falta de cuidado está mascarada, né? Porque pode ser uma doença, um problema muito maior do que só, hoje eu não escovei os dentes, hoje eu não passei fio dental, né? Sim, com certeza, Carla. Aliás, obrigado pelo espaço aqui para a gente falar um pouquinho de prevenção, um pouquinho de cuidados bucais, porque isso é de extrema importância. Afinal de contas, já tem o dito popular, né? Que a saúde começa pela boca. Exato. Então, se a gente parar para pensar, a cavidade oral, ela está muito próximo né, da face, do cérebro. Então, agora, inclusive, recentemente foi publicado essa pesquisa pela Universidade de Sydney, em que se descobriu que determinadas bactérias da cavidade oral podem estar relacionadas à enxaqueca, a dores crônicas, mas isso é só uma das coisas que podem acontecer. Certo. Que tipo de sinal, por exemplo, a gente pode ter quando se trata de uma doença mais grave? A gente muitas vezes acaba deixando a nossa ida ao dentista para depois. Só que esse depois pode ser muito tarde para algumas questões, principalmente na questão do câncer, né, doutor? Não, com certeza. Alterações de cor na cavidade oral, formação às vezes até papilosas, assim, como se fossem verrugas. Então, assim, qualquer mudança na boca, às vezes a gente não nota, porque são coisas crônicas, ou seja, vão devagar. E a ida ao dentista, pelo menos 1, 2 vezes ao ano, permite com que os profissionais possam fazer uma análise e diagnosticar doenças que sejam até pré-cancerígenas. Isso é bem importante a gente lembrar. Inclusive, temos interação aqui a partir desse momento. O nosso número vai ficar aberto aqui para vocês mandarem dúvidas e mandarem aí perguntas aqui para o doutor, tá? Vamos lá. Ângela, bem-vinda, querida. Olá, doenças infecciosas podem ser diagnosticadas pela boca? As infecciosas. Bom, doenças infecciosas mais crônicas, não agudas, tá? Sim, a gente tem algumas doenças que são identificadas na cavidade oral, com certeza. Certo? Que tipo, assim, de doença infecciosa, por exemplo, que são essas que não são as agudas, né? Como você comentou. Se a gente parar para pensar, até a própria gripe pode ser identificada pela boca, né? Porque o papel do cirurgião dentista não é só olhar a cavidade oral. Ele vai olhar um pouco das amígdalas, vai ver edemas e tudo mais. Mas assim, se a gente... Gengivite, por exemplo, periodontite, são doenças infecciosas, né? Que são decorrentes da falta de higiene. Sangramento gengival crônico é um problema infeccioso que dali começa tudo que vai depois para o resto da boca. Certo. E você que está interagindo com a gente, pode enviar sua pergunta que a gente vai estar respondendo aqui. Eu quero aproveitar para contar um caso de um telespectador que ele não quis ser identificado e ele mandou a seguinte questão. Na verdade, ele não mandou nenhuma pergunta, ele enviou para a gente uma história. Ele foi até
uma cirurgia dentista, ele precisava fazer uma limpeza ali nos dentes, como ele fazia todos os anos, e ele esperou um pouco, passou um pouco do tempo, né? Passou 1 ano e meio do tempo que ele já tinha ido ao dentista. E nessa consulta, a dentista revelou a ele que ele estava com uma mancha no céu da boca. Quando é, doutor, que a gente vai encontrar uma mancha no céu da boca se não for no dentista para ver isso? Se fala muito em autoexame na cavidade, né, bucal. Mas é muito teórico isso, né? Realmente ir num profissional, ele vai identificar, ele conhece a anatomia, sabe a diferença de uma coloração normal, de uma coloração diferenciada. Então, por isso que é importante estar indo, né? Porque realmente podem ter aspectos que levam a doenças mais agressivas. E no caso dele, era câncer. Né? Foi diagnosticado, ele fez a cirurgia, era uma mancha no céu da boca que já era identificada como um câncer, né? E se parar para pensar, às vezes isso é associado com hábitos, né? Fumo, hoje em dia o uso do vapor. Então, assim, o dentista vai observar e vai poder juntar todos esse quebra-cabeça para chegar num diagnóstico que, inclusive, tem que ser levado, às vezes, a uma pequena cirurgia para a gente fazer uma biópsia e ter certeza do que está acontecendo ali. Certo. Uma outra questão que envolve a saúde da boca, você comentou do vapor. O vapor, ele leva pessoas mais ao dentista do que o cigarro comum ou não? Então ali, a briga é boa. A briga é boa, exatamente, a briga é boa. O pessoal pensa às vezes que como eletrônico, tem menos nicotina ou algo do tipo, mas não. Na verdade, o vapor ele é tão perigoso quanto o hábito do cigarro convencional. Então tem que tomar cuidado, até porque hoje muitos jovens estão utilizando e não é à toa que isso é proibido em muitos países. Certo. E na tua experiência, doutor, o que mais aparece no consultório? Jovens, crianças, idosos, porque a gente tem muito disso, né? De repente do pai, da mãe que está nos assistindo, do vô e da avó que cuidam aí dos seus netos, pensarem assim, não, eu não vou começar tão cedo a levar no dentista, acho que não tem necessidade. E aí? Não, por favor. Hoje em dia, quando a criancinha já está... Inclusive, existe odontologia de bebê, tá? Então, quando a criancinha já pode ir falar, sentar, se comportar, tem que ir. E eu diria que até os bebês. Então, existem hábitos que têm que ser feitos, como, por exemplo, passar uma gazezinha no dedo, até depois da amamentação. Limpar a gengiva, né? Isso, na própria gengiva do bebezinho, na mucosa oral. Então, a gente tem que ir criando esses hábitos desde cedo. Até nas farmácias, eles vendem, né, alguns dedais que são feitos de borrachinha, indicados para isso. Então, não tem idade não, viu, Carla? Todo mundo tem que ir desde cedo, né? Desde novo até mais velhinho. É isso aí, doutor. Andressa mandou pra gente mais uma questão. Olá, boa tarde. Aftas podem ser um sinal de que algo não está bem. Obrigada, Andressa, pela tua mensagem, doutor. Então, a afta, ela é uma doença autoimune. Até hoje a gente não conhece muito bem como a origem da afta, mas sim, ela pode estar relacionada a algumas acidez do duto gastrointestinal. Então, assim, a gente tem doenças do estômago que podem estar associadas com excesso de afta na boca, mas é muita afta. Esofagite, por exemplo, exato. Esse tipo de coisa. Exato, o ácido sobe, vai queimando e isso reflete também na saúde da boca. Exato. Inclusive, existem hoje, né, uma doença do mundo moderno, essas adolescentes que têm algumas ansiedades, alguns distúrbios de comportamento que acabam vomitando, e a gente consegue identificar na boca esse desgaste do esmalte, em virtude da indução ao vômito, sabe? Pessoas que querem ficar magras e coisas desse tipo. Então, a gente consegue identificar isso. Normalmente isso acontece nos últimos dentes. Por conta da acidez ou não? Em todos os dentes? Em todos os dentes, na parte de dentro dos dentes, que a gente chama de parte lingual, sabe? Então, muitas vezes o pai e a mãe não sabem que ela está fazendo isso, porque isso é uma doença, gente, isso é muito sério. E no dentista, os pais acabam descobrindo na ida da filha ou do filho ao dentista que ela tem alguma disfunção alimentar mesmo. É, uma disfunção, né, psíquica, né, psicológica, né? Então, com certeza, com certeza. Mais uma interação? Vamos lá, Elza, tudo bem, querida? Bem-vinda. Boa tarde, Carla. Minha gengiva sangra muito. Isso é grave? Olha, grave, eu diria que eu, como dentista, é grave, tá? Então, mas o que é importante é o seguinte, se está sangrando é porque você tem que continuar escovando.
melhorar o hábito de escovação. Sugiro você ir num profissional dentista para te orientar como fazer a escovação. Então, por exemplo, às vezes as pessoas elas esquecem que passar o fio dental é tão importante quanto escovar os dentes. Então, o hábito do fio dental tem que ser diário e que seja antes da escovação. Tem alguns detalhes que o dentista vai te orientar e assim, a gente quando está com essa infecção, o importante é você ter consciência de que no começo vai sangrar mais. E só vai parar de sangrar se você ir entrar com fio e cuidar. E continuar daqui a uma insistindo. semana. Exatamente, não descanse não. Continua, mas assim, vá num dentista, procure um profissional, ele vai te orientar como fazer a escovação de forma correta, como cuidar da escova, e eu tenho certeza que esse sangramento vai parar. Isso é importante porque toda vez que a gente fala sobre sangramento na gengiva, a gente tem medo. Ai, não, eu passei fio dental, sangrou, não vou mais passar. Na verdade, é o contrário. Você tem que continuar, tem que insistir com o fio dental, né, doutor? Com Importante. certeza. Com certeza. Que a gente às vezes tem medo, né? Não, eu não vou porque, né? Vai sangrar, vai Exato. doer, vai inchar, vai ficar com a gengiva inchada. Insista. Às vezes é exatamente porque não está sendo feita a higiene certinha, né, que acaba Isso aí. sangrando mais. Isso aí. Doutor, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Foi um Obrigado. prazer te receber novamente. Obrigado a você. Eu queria aproveitar esse espaço para convidar as pessoas a entrarem no Instagram do Neodente para Sorrir. Lá a gente tem uma página toda dedicada a cuidados bucais. Inclusive temos um projeto social que é a Expedição Novos Sorrisos, que ela está circulando no Brasil inteiro. Nesse momento, coincidentemente, se encontra aqui em Curitiba, na Rua da Cidadania, no Pinheirinho, e daqui a 2 semanas vai estar em Brasília. Carla, então, são 2 oportunidades que eu posso dividir aqui. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo seu trabalho. Muitíssimo obrigada, doutor. Viu só? Dicas muito boas aqui no A Vida Não Para para você também. Na sua cidade tem linha de trem? Isso mesmo, linha férrea. Você costuma passar por esses cruzamentos? Você presta atenção, não só visualmente, mas você baixa o volume ali do seu som do carro para prestar atenção se tem uma buzina de um trem chegando? Gente, as cenas de imprudência nesses locais impressionam e preocupam muito. Por isso, as concessionárias se uniram à ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, numa campanha muito importante para tentar reduzir realmente esses acidentes nas ferrovias. Olha só, a reportagem é de Michele Pacheco. Na travessia no centro de Carandaí, região central de Minas, o segurança alerta pedestres e motoristas sobre a chegada do trem. Uma mulher acelera o passo e parece achar que dá tempo de passar antes da composição. Mas está errada e é atingida pela lateral de um vagão. Apesar das imagens impressionantes, ela não teve ferimentos graves. A imprudência é a principal causa de acidentes ferroviários no Brasil. Em 2024, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, registrou 666 ocorrências desse tipo em todo o Brasil. Neste ano, de janeiro a junho, são 273 acidentes, um número abaixo do mesmo período do ano passado, quando foram 294 registros. As 3 cidades com maior índice em 2024 foram Curitiba, com 28 casos, e Paranaguá, com 18, ambas no Paraná, e Juiz de Fora, com 16 registros, sendo a recordista em Minas. A cidade é cortada de um extremo ao outro pelos trilhos, que passam por áreas urbanas e movimentadas. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que utilizam a ferrovia de uma forma um pouco indevida. São pessoas que entram na ferrovia utilizando fone de ouvido, utilizando celular, conversando, parando em cima da linha, utilizando a linha como passagem de movimentação de um local para outro. Isso traz muita insegurança para as próprias pessoas. A população também reconhece a principal causa de tantos acidentes nos trilhos. Eu acredito que o primeiro caso é suicídio mesmo. E porque sinalização tem, né? Aí, ou imprudência também, às vezes a pessoa tenta correr. É imprudência, né? É muita imprudência. E as pessoas também precipitam muito. Não são longando, não aguardam, né? Para mim é falta de atenção das pessoas mesmo, né? Imprudência.
Nas principais travessias da área urbana de Juiz de Fora, a gente encontra a verticalização, que são essas placas, a horizontalização da segurança, que são as marcas no chão, e também a presença de guarda-cancela, que são os seguranças. Além disso, para a pessoa passar, existem corredores e telas que impedem que as pessoas passem correndo e diminuem um pouquinho a questão da imprudência. Essas são algumas medidas de prevenção que começam a trazer resultados positivos. A gente tem realizado muitas ações nesse sentido de conscientização. Trabalhos em escola, blitz nas PNs, campanhas em escolas, campanhas em PNs. A equipe está muito focada nos locais que a gente tem um histórico de ocorrência para ver se a gente consegue mudar esse cenário. É muito importante ter esse tipo de atenção, porque os acidentes em linha férrea só aumentam com o passar dos anos. Em vez de diminuir, da gente se conscientizar, está aumentando. Então, porque a desatenção está muito grande, né? A gente tem que ficar atento com certeza. Agora vamos de saúde. Para quem está sentindo dor no corpo, até aquela cãibra chata, essa época que o tempo começa a esfriar, a gente tem mais cãibra. Já percebeu isso? Mas espera aí que o Felipe está aqui para te dar um super recado. Mesmo, Carlinha, muito boa tarde para você também que está aqui acompanhando a nossa programação. Você sabia que essas cãibras, formigamentos e essas inflamações, tudo isso pode ser falta de magnésio no seu corpo e no seu organismo. E é um mineral muito importante que precisamos suplementar porque, naturalmente, o nosso corpo ele não produz. E o magnésio é a tradução de equilíbrio para o nosso corpo, porque ele vai tratando as dores de uma forma 100% natural, um produto que não tem contraindicação. E ele é importante também, principalmente para melhorar a qualidade do seu sono, porque ele estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, além de reduzir os níveis de ansiedade, para que no dia seguinte você tenha mais disposição e energia, você precisa também ter uma melhor qualidade do sono. E é o que o magnésio quelato da Joy vai fazer: desinflamar o seu corpo, reduzir essas dores crônicas, proteger o líquido sinovial, que é importante para lubrificar as articulações, que evita aquele atrito do osso com o osso. E por isso que magnésio quelato da Joy é a tradução de mais energia, disposição, vitalidade e o melhor de tudo, uma vida sem dores. O telefone já está aí na sua telinha, 0800 591 8773. E se você ligar agora, eu garanto 60% de desconto na compra do kit completo do magnésio. E você vai ganhar, olha só, de presente mais 4 meses de presente do cálcio para fortalecer a sua saúde óssea. Não tem cartão de crédito agora? Não tem problema. Você começa a pagar daqui 45 dias no boleto, no carnezinho. Mas para garantir esse desconto e 4 meses adicional de presente do cálcio para você, tem que ligar agora. 0800 591 8773 e muito mais saúde com o magnésio quelato da Joy. Com você, Carlinha. Valeu, Felipe, querido. Gente, tá acabando. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Muitíssimo obrigada pela companhia. Agora vocês ficam com o programa Eis-me Aqui. E eu volto amanhã, hein? Amanhã eu tô aqui de volta. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau, tchau.